Amigo torcedor vascaíno, o martelo vem sendo batido para a próxima temporada com relação a este atual elenco e até mesmo ao técnico Fernando Diniz, tá? Para quem tinha dúvida, está mais do que nunca confirmada a situação do treinador para o ano que vem. Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui neste primeiro vídeo da sua terça-feira. Eu já te digo, tá? Amigo, terça-feira começou. O domingo, querendo ou não, ainda dói, ainda é chato, a ficha vai caindo aos poucos. Passou, vascaíno. O domingo passou. E agora, se você, amigo vascaíno, quer no ano que vem ver novamente o Vasco numa final de Copa do Brasil, disputando títulos, é necessário o Vasco se mexer. Contratar, rescindir contratos, se livrar de jogadores. E é isso que o Vasco vem fazendo. Eu vou trazer muita informação para você aqui nesse Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, desta sua terça-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado nesse seu dia 23 de dezembro. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Se você então ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, se inscreva, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua ajuda. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Conto com você, cara. Vambora! Chegou o planejamento para 2026. E você aqui no canal do Gigante Vasco não vai perder absolutamente nada do que está acontecendo dentro do nosso Vascão. A começar, primeiramente falando sobre o ponto principal para essa próxima temporada, que é relacionado ao técnico Fernando Diniz, tá? Martelo batido, Fernando Diniz fica no Vasco da Gama. Ao que tudo indica, esta é a grande realidade, tá? O treinador, inclusive, ele já projetou a próxima temporada na entrevista coletiva que aconteceu neste último domingo no Maracanã, após a derrota para a equipe do Corinthians. Ao ser questionado sobre o ano que vem, o Diniz deixa muito bem claro, obviamente o maior ganho do time é a manutenção da base e depois repor pontualmente, daquele jeito que vocês sabem, o Vasco tem dificuldade financeira, todo mundo sabe, não vamos contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros. Então o Diniz ele dá sérios indícios de que vai permanecer no nosso Cruz Maltino, tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, tem a confiança por parte do presidente Pedrinho, do diretor técnico Felipe, da gestão do Vasco de uma forma geral. É claro, entregou um trabalho ruim em números, é inegável, o aproveitamento do Fernando Diniz no Vasco da Gama é muito ruim. Entretanto, tudo aquilo que era o mínimo que o Vasco poderia ter nesse ano no Campeonato Brasileiro, ele entregou. Pode ter certeza que quando o Fernando Diniz fecha com o Vasco lá no meio do ano, uma coisa o Pedrinho e o Felipe pediram ao Diniz era o Vasco não ser rebaixado, porque o Vasco tinha chance de ser rebaixado ali naquele momento, o Vasco não caiu, e disputar pelo menos uma Sul-Americana. O Vasco disputou, está na Sul-Americana do ano que vem. E ainda teve o bônus, o plus, de chegar a uma final de Copa do Brasil e encostar ali a mão na taça. Felizmente acabou não acontecendo um grande título. Se acontecesse, seria genial o ano do Fernando Diniz. Foi bom, foi ok, dentro daquilo que era o planejado durante o meio do ano. Eu não acho que o erro dessa gestão foi ter contratado o Fernando Diniz, mas sim ter contratado o Carille lá no início do ano. Acho que todo esse planejamento do Carille, Marcelo Santana, foram muitos erros no início do ano que atrapalharam, atrasaram o desenvolvimento do Vasco durante a temporada de 2025. Creio que o Fernando Diniz, que volto a repetir, vai ficar, Admar Lopes, um trabalho já tendo essa, como o próprio Diniz falou, base,
o Vasco tende em 2026 a ter um ano bem melhor. E a partir, é claro, da permanência do Diniz, o que vem acontecendo internamente, o Vasco já começa a mapear o mercado. O Vasco ele já tem um perfil muito bem traçado, o perfil dos atletas que serão buscados pelo Vasco na próxima janela será bem parecido com o que foi buscado na última janela de transferências, na janela de julho. Jogadores que venham ao Vasco por um valor baixo, com metas a bater, para que o Vasco adquire o atleta em definitivo. Importante falar que a janela do Vasco foi muito assertiva no meio do ano. O Vasco ele contrata o Andrés Gomes de graça, com uma opção de compra com valor de 4 milhões de euros. O Vasco contrata o Carlos Cuesta de graça, empréstimo com opção de compra no final do ano, opção de renovação do empréstimo por mais um ano até o final do ano que vem e opção de compra também. Muito boa negociação feita com o Carlos Cuesta. Contratação também de outros jogadores, próprio Cauã Barros, o Vasco não pagou nada. Thiago Mendes, livre no mercado. Robert Renan, empréstimo junto ao Zenit. Então o Vasco conseguiu fazer boas contratações sem gastar. Diferente do que aconteceu nas duas janelas de transferências do meio do ano retrasado, meio do ano passado, melhor dizendo, e do início desse ano. Que o Vasco paga por Maxime Domingues, o Vasco paga por Lodi Augusto, o Vasco paga por Benjamin Garré, o Vasco paga por Jean Davi Menezes e ninguém dá certo. Então o Vasco ele foi muito assertivo na janela de transferência do meio do ano e tende a manter exatamente esse mesmo padrão para a janela de transferência do início do ano que vem. Inclusive, até falando aqui sobre Carlos Cuesta, informação que o Vasco vai adquirir os direitos econômicos do defensor, ou seja, o Vasco vai comprar o zagueiro colombiano, o clube vai pagar ao Galatasaray, clube turco que detém os direitos econômicos de Carlos Cuesta, um valor de 5.750.000 euros, algo em torno de 36 milhões de reais. Esse dinheiro deverá ser pago até o dia 5 de janeiro. Portanto, o Vasco da Gama pagará. O Vasco entende que o Carlos Cuesta foi um jogador importante para essa reta final, um jogador que vestiu a camisa, conseguiu se destacar, vai ser uma peça importante para as próximas temporadas e por isso que internamente o Vasco entendeu como, assim, algo que valerá a pena a compra dos direitos econômicos do jogador. Então, Carlos Cuesta fica no Vascão. E é o primeiro grande passo que o Vasco da Gama ele de fato dá, olhando a temporada de 2026. O Vasco, aos pouquinhos, vem se preparando. É a questão da permanência do Fernando Diniz, é a questão da compra dos direitos econômicos de Carlos Cuesta, é a questão da renovação de Puma Rodrigues. Tivemos ontem a informação confirmada, já há um acordo verbal entre Vasco e o lateral direito para uma renovação de contrato por mais 2 anos. Alguns clubes do futebol brasileiro, como o São Paulo, o Internacional e até alguns outros clubes, chegaram a se interessar pela compra dos direitos, pela contratação do Puma, já que ele ficaria livre no mercado. Entretanto, o Puma nem ouviu os outros clubes. A informação é que o Puma Rodrigues respeitou o Vasco da Gama e não quis ouvir nem sequer propostas antes de acertar a situação com o Cruz Maltino. Demonstrando mais do que nunca o respeito que o Puma Rodrigues tem pelo nosso Vascão. Então, assim, o Vasco ele está mantendo a sua base, o Vasco ele está olhando para o mercado, renovando com quem tem que renovar, comprando direitos econômicos que tem quem está por empréstimo e se livrando de alguns jogadores também. Tivemos a informação nessas últimas horas de alguns nomes. Caso, por exemplo, de Maurício Lemos. Não fica no Vasco da Gama. Maurício Lemos está de saída do Cruz Maltino. Jogador também, né? Que foi contratado no início da temporada com muita expectativa. O nome que é importante lembrar, a gestão do senhor Marcelo Santana, que à época gerenciava o futebol do Vasco, tentou contratar o Maurício Lemos no meio do ano passado. As coisas acabaram não andando. O Vasco insistiu novamente nesse ano e levou o Maurício Lemos. Maurício Lemos foi contratado no início dessa temporada, um jogador que veio ao Vasco da Gama de fato com muita expectativa. Entretanto, é importante frisar, no Atlético Mineiro foi completamente deixado de lado pelo clube de Minas Gerais e não fica no Vasco. Um jogador que não teve nem sequer oportunidade direito com o técnico Fernando Diniz. O último jogo, para você ter noção, do Maurício Lemos foi contra o Mirassol lá em São Paulo ainda, no meio do ano. Não fica. Maxime Domingues, mais um nome contratado pelo ex-executivo Marcelo Santana, também não fica. Retorna de empréstimo agora nesse próximo dia 2 de janeiro. O Vasco já deixou muito bem claro que deseja que ele busque um novo clube. Os empresários já estão procurando, inclusive, outro clube para o meia. E a expectativa é que ele saia do Cruz Maltino, tá? O Vasco se representa nesse próximo dia 2, data
que ele retorna de empréstimo, esteve presente no Toronto nesse ano, né, de 2025 todo, mas tem uma possibilidade que nem sequer no próximo dia 2 ele se represente, tá? A expectativa é que seus empresários já achem um clube para o Maxime Domingues antes mesmo de sua representação no Vasco. Então a barca está acontecendo. O Tietê é mais um dos nomes que estão na lista de negociáveis do Vasco para a temporada de 2026. Um nome que, teoricamente, o técnico Fernando Diniz estaria ali com desejo de estar por perto, até porque conhece muito o estilo de jogo do Fernando Diniz. Só que, amigo torcedor vascaíno, não tem isso não. Tietê está fora do Vasco da Gama, caso algum clube se interesse pela contratação. Então, assim, a barca do Vasco para a temporada de 2026 está longa. Maurício Lemos, é Tietê, é Maxime, é o Jean Davi, que ontem já foi o primeiro puxando essa barca com contrato rescindido. Tem o Verratti, que eu vou trazer mais informações durante essa terça-feira. Tem mais, tá? Tem Lucas Oliveira, tem Lucas Freitas, que não falta jogador aí que o Vasco vai negociar olhando a próxima temporada. E tem que reformular esse grupo. Muitos jogadores, o vascaíno já não aguenta mais ver dentro das quatro linhas. E o Vasco vai reformular esse elenco olhando a próxima temporada. Passa então por permanência de jogadores importantes dentro desse atual grupo, saídas de jogadores que não servem mais pela visão do técnico Fernando Diniz, chegadas. Eu venho trazendo algumas informações recentes a vocês sobre alguns nomes que o Vasco quer. E temos mais um. Ontem até falei sobre Alan Saldívia, né? Que o Vasco tem negociações avançadas com o zagueiro uruguaio. Falei sobre o Juan Rojas, o atacante, meio atacante colombiano, que o Vasco tenta esse empréstimo com opção de compra. E tem mais um, que é o Pierre. Uma ação aí do próprio jornalista Lucas Pedrosa ontem, é que o Vasco tem interesse nesse volante. Um jogador que pertence ao Volta Redonda. Bom jogador, 23 anos de idade apenas. Estava se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Voltaço. Grupo de scout do Fortaleza, tá? Olhou para ele, viu qualidade, fechou com o Pierre para jogar o segundo semestre desse ano no Fortaleza. Ele foi muito bem. Foi uma das peças aí que fez com o Fortaleza no segundo turno, né? Desse aquela guinada. O segundo turno do Fortaleza foi muito bom. Fortaleza quase, depois de praticamente rebaixado, se livrou do rebaixamento, e o PR passou exatamente por esse bom momento do Fortaleza na Série A do Brasileirão na reta final. O Fortaleza ele tem até o direito de compra, tá, do PR, um negócio de 4 milhões de reais, por 70% passe, valor irrisório diante da qualidade do jogador. Ele pertence ao Tombense, estava emprestado ao Volta Redonda no primeiro semestre, e o Volta Redonda teve que o liberar por conta de um pedido do Fortaleza, ou do pedido do Tombense, perdão, ao Fortaleza no segundo semestre. Mas seus direitos econômicos estão ligados ao Clube Mineiro. Teoricamente ele volta, né, para o Tombense agora. Entretanto, diante da procura de outros clubes, do interesse de grandes no futebol do PR, a expectativa é que ele seja negociado. A grande questão é, para onde? 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza tem aí essa prioridade na negociação, mas o Vasco está ali, tentando atravessar o negócio. Pesa a favor, é claro, do Vasco da Gama o fato do Vasco ser um clube hoje de Série A do Brasileiro, um clube que lutará por grandes coisas na temporada de 2026, vislumbra, né, Sul-Americana, voltar a disputar uma final de Copa do Brasil, se posicionar de uma forma melhor na colocação do Campeonato Brasileiro. Isso encanta o Pierre e os seus representantes. Então, assim, hoje, Pierre e seus representantes vêm com ótimos olhos para o seu jogador vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, pesa favoravelmente ao Vasco da Gama o PR jogar aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, Fortaleza, é claro, dificulta, porque quer o jogador na próxima temporada, já teria esse acordo com o Tombense. Então, assim, muita água de fato vai rolar embaixo dessa ponte, mas é um nome que o Vasco da Gama tem interesse, um volante muito bom de bola. Um segundo volante aí que poderia fazer essa função ao lado, por exemplo, né, do próprio Cauã Barros. Jogadores jovens, de qualidade, é o que o Vasco da Gama quer para o ano de 2026. Reformulação já começou. Fique atento, fique ligado, que teremos aí muitas informações nesses próximos dias. Se você não está assistindo aos nossos vídeos, amigo, tá perdendo muita coisa, tá? Então fique atento, se inscreva aí, ative seu sininho de notificação, fique ligado de novo, porque o que não vai faltar vai ser informação para vocês nesses próximos dias. Curta esse vídeo, amigo, se você gostou.
deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e já já eu tô de volta. O que vamos, amigo? Curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.